It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. I'm losing control. Olá, apaixonado por fotografia, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem, seja bem-vindo ao canal. Hoje quero mostrar para vocês um fotógrafo excepcional, uma figura humana maravilhosa, ajudou a preservação de parques nos Estados Unidos, marcou uma época na fotografia, fazendo com que a fotografia entrasse no hall de belas artes, né? Estou falando de Ansel Adams, americano, que praticamente foi marcante com suas fotos feitas no Parque Yosemite, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Ele defendia a preservação dos parques, era um ativista realmente. Além disso, as suas fotografias tinham uma qualidade excepcional. Ele realmente marcou uma época. Hoje, qualquer imagem dele, dessa época dos parques lá que ele fotografou, é muito caro, é muito valorizada, e não por menos, porque realmente ele fez uma escola. Ele fez com que a fotografia de paisagem ganhasse uma vida completamente diferente, né? Até Bresson, por exemplo, reclamou na época que as pessoas tinham morrido, que agora era só árvore e pedra, diante do trabalho do Ansel Adams, que estava fazendo muito sucesso na época. Então vocês podem ter uma ideia do valor desse sujeito aí, e a gente vai mostrar ele um pouquinho para vocês aí, falar um pouquinho das fotos dele, falar um pouquinho da técnica dele, o que ele revolucionou com a sua técnica, enfim. São aspectos bacanas que podem trazer para a gente algum subsídio, para ter uma inspiração, para a gente se mirar e para a gente seguir na fotografia fazendo o que a gente gosta. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos entrar então mais em detalhes aí sobre a vida e a obra de Ansel Adams, tá certo? Ele nasceu em São Francisco no dia 20 de fevereiro de 1902 e faleceu em 1984. Seu maior trabalho, seu maior destaque foi fotografar de maneira impecável o Parque Yosemite. É o Parque Nacional Yosemite, aliás, o primeiro parque a ser tombado nos Estados Unidos. Ele realmente era um defensor desses parques todos. Ele queria que os Estados Unidos tivesse reservas e que lutou para isso. Mas a sua fotografia ajudou muito a mudar a forma das pessoas verem os parques e também de verem a fotografia. São duas coisas importantes que ele fez aí de trabalho que marcou uma época, tá certo? A fotografia dele, como vocês podem ver algumas imagens aqui dele na tela aqui, espalhada aqui, é sempre em preto e branco. Ah, mas ele nunca tirou colorido? Tirou, fez imagem colorida, mas ele não gostava de colorido não, ele gostava realmente de preto e branco, tá? Ele achava que no preto e branco ele podia expressar o sentimento dele. E para ele, o importante é você olhar pelo visor da sua câmera e você conseguir relatar aquilo que está vendo e relatar aquilo que você está sentindo, não só o que você está vendo. Então, para ele, qualquer recurso que pudesse usar para melhorar a imagem e fazer com que a imagem tivesse uma visão do próprio autor, né, diferente daquilo que foi feito lá na hora, do que ele estava vendo na hora, ele achava válido e ele fazia isso. Então, logicamente que isso trouxe uma visão completamente diferente de quem fotografava na época, né? Passou a ser um sentimento, não só uma questão técnica. E isso fez com que as imagens de Ansel Adams passassem a ser arte, né? E a primeira imagem que ele conseguiu expressar realmente sobre a questão do jeito que ele sentia foi a foto desse monolito aqui do Parque Yosemite, né? O Half Dome, né? Que é conhecido como um dos lugares mais bacanas lá do parque, que ele queria mostrar o sentimento que ele tinha quando ele olhava para esse monolito, né? E aí o que ele fez? Ele pôs um filtro vermelho, né? Ele descobriu que colocando um filtro vermelho o céu ficava mais escuro e com isso ele mostrava aquilo que ele via, a forma que ele sentia aquele monolito. Essa imagem na época chocou a nível de revelação, porque escureceu o céu, porque destacou aqui a pedra, aquela coisa toda. Vocês podem achar hoje, né,
olhando as imagens dele aqui, que não tem nada demais, é uma imagem simples, aquela coisa toda. Só que ele foi vanguardista, né? Ele estava na frente de todo mundo nesse sentimento, nessas técnicas, aquela coisa toda. E também ele usava o laboratório dele para destacar algumas áreas, né? Fazer aquele tal do positivo, negativo, áreas mais escuras, mais claras. Então ele tinha um trabalho que era fundamentado no bem preto, no cinza, tá? E também em áreas muito brancas, áreas que destacavam a imagem. Com isso, ele tinha uma imagem com profundidade muito maior do que os outros fotógrafos da época e traduzia muito melhor aquilo que ele estava vendo a nível de natureza, tá certo? Então, vendo aqui o site The Telegraph, né, vocês podem ver que um dos trabalhos dele chegou a ser vendido por uma soma recorde. Vocês estão vendo aí imagens, né? Olha aí, dessa foto e dessa venda. Esse mural foi vendido por nada mais, nada menos por que $722 mil. Um recorde de valor atingido por fotografia de Ansel Adams. Isso foi em 1910, tá, gente? Então, foi uma venda aí significativa. Aqui vocês podem ver um outro site que traz algumas obras dele com os valores. Aqui tá bem pequenininho, não dá para ver, mas dá para ver os preços, né? Então, essa foto que está aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, para vocês terem um pouquinho mais de ideia, mas a qualidade não melhora, não. Mas, de qualquer forma, essa imagem aqui do lado esquerdo é estimada em $1.500 a $2.500. Essa outra dessa árvore aqui de $20 mil a $30 mil, tá? Que mais aqui? Essa outra aqui, que aparece uma árvore aqui com uma pessoa na frente, que eu não sei se é ele ou quem é de 4 a 6 mil. Então vocês estão vendo que as imagens deles realmente é muito valorizada a nível de mercado, exatamente por tudo aquilo que nós já falamos sobre ele, né? Aqui 12 mil, 1.200 a 1.800. Essa daqui de 10 mil é a mesma de lá, mas deve ser a original, deve ser em tamanho maior, enfim, não sei. 10 mil a 15 mil. E assim tem também foto mais barata aqui, ó, de 100 a 150. Essa é de 20 a 25 mil dólares. Enfim, tem muita coisa sobre Ansel Adams aí. E vocês podem ver aqui também no site da CNN, né, uma reportagem aqui mostrando que um sujeito guardava uma caixa com várias fotos que ele tinha comprado numa feira livre, né? Aquelas vendas de garagem que acontecem nos Estados Unidos. Ele pagou 45, há uma década atrás, né, há 10 anos atrás, ele pagou $45. E a estimativa das fotos do Ansel Adams que ele tinha nessa caixa agora é de $200 milhões. Quer dizer, imagine só a valorização que teve esse sujeito aí. Então é isso, agora eu vou deixar vocês com algumas imagens de Ansel Adams, lembrando sempre que vocês têm que entender que essas imagens não tinham a tecnologia de fotografia que nós temos hoje, a parte de edição que nós temos hoje, tudo era feito em laboratório à mão, né? Ele usava câmeras grandes para poder ter uma chapa enorme, para ter uma qualidade. Ele gostava de fazer mural, fazia imagens enormes, porque ele valorizava assim as coisas que ele fotografava, tá certo? Então, fique um pouco com as imagens de Ansel Adams aí, e se você gostou, deixa o seu likezinho, fique em paz, fique com Deus e até a próxima.